Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Lá no capítulo 7. Primeiro Evangelho, Mateus capítulo 7. Nossa mensagem vai começar lá no versículo 13. Não sei se na sua Bíblia tem esse título, mas na minha aqui está assim, ó: os dois caminhos. O que estava se passando aqui? Jesus estava dando instruções para os discípulos. Ele estava aqui fazendo, o Sermão da Montanha. Então, no início, ele começou falando para os discípulos. Tinha uma grande multidão ali, mas o início ali do Sermão da Montanha, ele estava se dirigindo diretamente aos discípulos ali. Estava dando direção para eles ali, estava falando diretamente com eles, né? Lá, aquela parte das beatitudes ali. Então, tinha bastante gente, ele estava falando para todos, mas ele estava se dirigindo especificamente aos discípulos. E aqui no capítulo 7, está dizendo assim, a continuação do Sermão da Montanha. Então ele ainda estava naquele momento ali, lá naquele monte, falando para aquele povo. Mas agora ele diz assim, ó: entrai pela porta estreita. Jesus falando, ó: porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, o que é uma porta? Primeiro, a porta, o que ela representa? A porta, ela representa, ela dá segurança, proteção, né? E ela também simboliza passagem de um ambiente para outro. Então, para a gente acessar um ambiente, a gente vai fazer o quê? Vai abrir uma porta, né? A gente entra, quer fechar o ambiente para ninguém mais entrar? Vai fechar a porta, né? Para a gente passar de um ambiente para o outro, normalmente tem uma porta, né? E aí ele fala de porta estreita e caminho estreito, e porta larga e caminho largo, espaçoso. O que significa essa porta estreita? A porta estreita é o caminho que a gente faz de transformação, a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo, né? E a gente faz aquela profissão de fé: Senhor, eu te aceito como único Salvador da minha vida. Ali a gente começa então a trilhar o caminho estreito para chegar onde? Para chegar nessa porta estreita, né? Então, muita gente, muitos são ensinados que essa porta estreita, esse caminho estreito, é o que é? Não, você se converteu, você tem que largar tudo agora. Você não pode mais isso, não pode aquilo, tem que largar tudo, tem que abandonar tudo. E não é, né? É um caminho que a gente vai trilhar de transformação, de renúncia, né? De mudança. E é um caminho que muitas vezes a gente vai ter que renunciar a algumas coisas que vai doer, né? Muitas vezes acontece. Às vezes Deus pede algo para a gente, Deus mostra algo para a gente renunciar, que aquilo é dolorido. Mas se a gente não renunciar, Deus está vendo lá na frente. Se a gente não renunciar a algumas coisas que Ele mostra para a gente, lá na frente aquilo vai ser desastroso. Isso não quer dizer que nós vamos perder a salvação, mas vai ter consequências graves. Talvez depois a gente tenha que fazer um longo caminho de recomeço, né? Por causa de não obedecer a Deus, de renunciar a alguma coisa que Ele mostra pra gente nesse início da nossa caminhada. Então, é o caminho de transformação, do novo nascimento, né? Onde a pessoa nasceu de novo ali, então agora ela vai aprender, né, a caminhar, a viver como nova criatura, né? E aí, a partir disso, então, ela vai fazer o quê? Gerar frutos, né? O que Deus espera de nós? Que a gente gere frutos, né? Ele não espera simplesmente que a gente ande pelo caminho estreito para chegar até essa porta estreita, simplesmente para que a gente acesse essa porta e tome posse da salvação da nossa alma. Nesse trecho, nesse caminho, Ele vai nos preparar, Ele vai nos capacitar, e durante essa caminhada é que Ele vai nos usar para que a gente alcance outras pessoas, para que venham a acessar esse caminho também.
para acessar, para chegar nessa porta. Amém? E a porta larga? É totalmente o inverso do que eu falei. É continuar andando na nossa própria vontade, no nosso próprio querer, né? Então eu vou lá, eu aceito Jesus Cristo, mas eu começo a fazer as coisas da maneira que eu estava fazendo antes, né? Eu não renuncio a nada. Deus mostra para mim alguma coisa que está fazendo mal, que é para me renunciar, que é para me deixar, mas eu não quero, eu me apego àquilo e não quero deixar aquilo sair da minha vida. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou andando no meu próprio querer, na minha própria vontade, né? Então, aí eu estou fazendo o quê? Andando no caminho espaçoso, no caminho largo. Vamos dar um exemplo. Não, eu sei que Deus mostrou para mim que algo já não cabe mais para mim, né? O meu modo de falar, o meu modo de vestir, ou umas companhias que eu tenho. Então Deus mostrou, falou claramente, olha, renuncia isso daí, né? Aí eu não quero, eu não vou deixar de fazer isso, eu não vou deixar de frequentar tal lugar, não vou deixar de beber, não vou deixar disso, não vou deixar daquilo, porque não tem nada a ver, não tem problema. Hoje em dia estão levando muito a ferro e fogo, né? Não tem nada a ver. O apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, né, ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então ele está dizendo assim, o que é lícito? Todas as coisas eu posso, mas convém? Algumas coisas não me convém fazer. Então, se algo que não me convém fazer, eu continuar fazendo, vai acontecer uma hora que eu vou ter consequências, como eu estava falando agora há pouco. Então talvez eu tenha que ter depois um caminho inverso, eu vou ter que voltar atrás para recomeçar, para refazer alguma coisa, para começar a trilhar o caminho da maneira que Deus quer. Amém? Então, lembra bem, a porta larga é viver de acordo com o meu querer, com a minha vontade e não com a vontade de Deus. Então Jesus ele fala assim, vou ler de novo: entrai pela porta estreita. Ele começa assim. Só que aí já vai falar então agora da porta larga, do caminho espaçoso, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Lembra da mensagem de domingo passado, que nós estávamos falando? Do vento de doutrina, de pessoas que ensinam distorcidamente a palavra e levam aquilo adiante, né? E muitos estão andando, né, por esse caminho largo para acessar essa porta larga por causa de certos tipos de ensinamento. Muitos que hoje carregam uma Bíblia na mão, que se vestem muito bem, que frequentam uma igreja, que ora fervorosamente, está se dirigindo à porta larga. Por quê? Por falta de um ensinamento certo, de acordo com a palavra. Eu até citei no domingo passado, vou relembrar hoje. Hoje acontece muito o quê? A pessoa chega na igreja com a vida destruída, né? Aí, o que é falado para a pessoa? Não, Deus vai restituir tudo aquilo que o diabo tomou, né? Deus vai te dar em dobro. Não, Deus vai colocar na sarjeta aqueles que se levantaram contra você. Deus faz dessa forma? Não. Toda ação gera uma reação, mas Deus tem o jeito dele de fazer e Ele não vai fazer dessa forma que está sendo ensinado aí fora. Deus vai honrar? Vai. Na hora que eu abrir meu coração para Ele entrar, abrir mão, né, de tudo que está errado, de tudo que eu fazia de errado na minha vida, viver de acordo com a palavra. Aí então Ele vai me honrar. Aí Ele vai restituir o que foi perdido. Mas não porque eu fui para a igreja, aceitei Jesus, então agora eu vou colocar Deus contra a parede na oração. Não, o senhor tem que fazer porque foi falado que o senhor vai fazer, o senhor vai restituir. Tem muita gente que está agindo dessa forma. Está colocando Deus no canto lá, que nem se fosse um lutador de boxe contra o outro ali. E coloca Deus no canto ali, e o senhor tem que fazer, o senhor tem que fazer, o senhor vai fazer. E chega a falar, se o senhor não fizer, eu nunca mais venho na igreja. Hoje, o Augusto mostrou para mim, agora nós temos a página da igreja no Instagram, ele mostrou para mim, não sei se os irmãos têm, se os irmãos viram lá, entrou uma pessoa lá nos comentários lá e com afronta, falando que esse Jesus não existe, que
esse Deus da Bíblia, e esse Deus não faz nada, é tudo na imaginação das pessoas. Uma pessoa que está machucada, revoltada com alguma coisa que aconteceu, né? Por um ensinamento errado, ele falou assim, ó: você pensa que eu não sei o que está escrito na Bíblia, que eu não conheço? Eu conheço. Eu frequentei esse lado por 20 anos, eu tocava violão, eu louvava na igreja, eu frequentei o altar por 20 anos. E eu descobri que esse Jesus que vocês estão pregando é uma farsa. Ele não existe. Ele está no imaginário das pessoas. Aí ele fez um desafio para mim, ele me chamou de tiozão. Tiozão, vou fazer um desafio para o senhor. A hora que o senhor quiser, eu sou de São Paulo, capital. Vem para cá ou eu vou até aí, nós vamos no hospital. Aí eu quero ver o senhor provar para mim que seu Jesus existe. Eu quero ver o senhor orar por alguém lá e mudar a situação de alguém. Então muitas pessoas estão agindo com esse moço aí. Eu não sei a idade dele, eu não vi foto, nada, eu não sei. Mas por ter frequentado o altar lá por 20 anos, vamos falar que ele tem a minha idade, vai. 48, 50 anos. Está trilhando agora o caminho espaçoso da porta larga, por quê? Porque foi mal ensinado, foi mal instruído. Alguém pregou para ele um evangelho de mentira. E agora para consertar isso daí? E agora para ganhar essa alma novamente? É muito mais difícil consertar um trabalho mal feito desse agora do que chegar numa pessoa que nunca teve conhecimento e evangelizar ela. Você pega uma pessoa como esse moço que eu estou falando, tudo que você vai falar para ele, ele já sabe. Então você começa a falar, não, eu já sei, ele completa a frase, e aí? Agora, e quem está por trás disso? O que vai acontecer com essas pessoas? A Bíblia fala que aquele a quem mais é dado, mais será cobrado. Então a pessoa que estava na frente, que fez ele chegar nessa conclusão, que fez ele entrar nesse desânimo, nesse ciclo vicioso que ele está. O que vai acontecer com essa pessoa? O pastor desse homem, aquele que ministrava para ele, que ensinou mentiras, que pregou mentiras, que ensinou um falso evangelho, um evangelho mentiroso, um vento de doutrina para ele, que fez ele chegar nessa conclusão. O que vai acontecer com essa pessoa? Talvez ele vai passar a vida inteirinha dele em cima de um altar pregando o evangelho ali, e o dia que chegar o dia do juízo, o dia do arrebatamento, ele fica. No dia do juízo, Deus vai olhar, vai falar assim, vai perguntar lá para quem está com o livro da vida, o nome dele está escrito aí? Não, então apartai-vos de mim. E aí? Talvez ele fez tudo certinho na vida dele, mas por causa do que ele fez para essa pessoa que eu estou falando aí, ele perde a salvação dele. Amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu vou ler de novo, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Aí ele fala assim no 14, ó: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Olha o que Jesus falou aqui, olha a gravidade disso, olha como é sério. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, ou seja, a vida eterna, né, a salvação, poucos há que a encontrem. O que ele está mostrando aqui? O caminho é estreito? É um caminho de renúncia, é um caminho da gente deixar velhos hábitos, né, de lado, velhos costumes, é um caminho de renúncia. E como eu falei, às vezes renunciar a alguma coisa vai doer, né? Mas Deus vem e mostra, ó, renuncia isso. Aparentemente, no momento, parece que é perda para nós, mas Deus, ele enxerga lá na frente. Então se ele está pedindo para você renunciar a alguma coisa, se ele tem mostrado algo que é para você deixar de fazer, deixar de falar, lugar que é para deixar de frequentar, hábitos que é de lá de trás, de antes de se converter, se ele tem mostrado para você, ele tem mostrado porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde aquilo vai te causar prejuízo. Amém? Talvez vai te causar um prejuízo como desse moço que eu estou falando. Olha o ponto que esse homem chegou. Então, para os irmãos terem uma noção mais a fundo do que ele falou, se os irmãos têm Instagram, eu não tenho, eu vi no celular do Guto.
Se os irmãos tiverem Instagram, entra lá no Instagram da igreja, vai ver os comentários lá de um vídeo que está postado. Os irmãos ver a gravidade que é quando a pessoa precisa de um bom ensinamento ou de renunciar a alguma coisa e não renuncia. Vai lá no versículo 21 agora, no mesmo capítulo, versículo 21. Jesus então ele está falando aqui, ó, que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, que é a vida eterna, e poucos há que o encontrem. Versículo 21, ó. Agora o que ele diz? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Agora ele fala quem que vai entrar, ó. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então como que eu vou fazer a vontade de Deus? Eu tenho que estar com o meu coração aberto. Eu me converti? Tá, agora eu vou buscar a palavra, vou me aprofundar no conhecimento da palavra para que Deus mostre para mim qual que é a vontade dele para a minha vida, né? Eu sei que a vontade dele para mim é boa, perfeita e agradável, glória a Deus, né? E para os irmãos também. Agora, mais a fundo, além de ser boa, perfeita e agradável, o que ele espera de mim, o que ele espera de você? Qual que é a vontade dele para a nossa vida hoje? Você já parou para questionar a Deus sobre isso? Você já parou em oração ali para falar para Deus, Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera que eu faça? O que o Senhor espera de mim em prol do reino de Deus? Você já fez essa pergunta para Deus? Já procurou saber? Se não fez ainda, procura fazer. Procura fazer, que Deus ele não vai deixar sem resposta, né? Então, ele vai mostrar. Então, e aí, não entre com dúvida. Será que é isso mesmo? Porque será uma palavra de dúvida. E seja o proceder do cristão sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, tudo que for dúvida que entrar no seu coração, na sua mente, vem de procedência maligna. É seta de Satanás. Então, ore, se consagre, busque isso de Deus, Deus vai te mostrar. Não tenha dúvida, o que Ele mostrar para você, faça. Amém? De repente Deus vai pedir uma coisa tão simples para você. Deus vai mostrar algo tão simples, que a hora que Ele mostrar, você começar a fazer, a sua vida inteira vai mudar. Tudo vai mudar na sua vida. Ó, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Como que eu vou conhecer isso? Através da palavra, né? Agora, ó, versículo 24. Todo aquele, pois, que faz o quê? Está escrito na sua Bíblia aí? Todo aquele, pois, que? Escuta as minhas palavras. Escuta as minhas palavras e faz o quê? Pratica. Eu bato muito nessa tecla aqui, ó. Eu bato nessa tecla direto. Não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra. Eu bato sempre nessa tecla. Olha o que Jesus está falando. Ele próprio falando, ó. Eu vou ler aqui o 21 de novo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí ele continua aqui no 24, ó. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E o contrário agora, né? E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, primeiro eu vou buscar saber qual que é a vontade de Deus para mim. Aí Deus vai lá e revela. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir e pôr em prática. Amém? Porque se eu não praticar, se eu ouvir, mas não praticar, o que ele está dizendo aqui? O exemplo que ele deu da casa construída sobre areia. A hora que vinha a tempestade, o vento, a casa vai cair. Por quê? Não está firmada na rocha. Não tem um bom alicerce, né?
Eu falo sempre também, uma árvore para suportar vento forte, tempestade, ela tem que estar enraizada. Olha o exemplo que ele deu aqui. Como que uma casa vai suportar tempestade, vento forte, enchente? Estando bem alicerçada, né? Então tem que cavocar, tem que passar aquela camada de terra fofa ali, para ir colocar o alicerce aonde? Lá na rocha, lá embaixo, onde está firme. Aí pode vir a tempestade que for, não vai derrubar a sua casa, não vai te atingir. Isso aqui, ele está falando não de um prédio, não da casa em si, ele está falando para mim e para você, da nossa fé, da nossa vida com Ele, com Deus. Amém? Tem que estar alicerçada na rocha. Quem que é essa rocha para mim e para você? É Jesus Cristo, é a palavra. Nós temos que estar alicerçado aqui, para a gente suportar a tempestade, suportar o vento forte, né? Quando vier a tempestade bater contra a casa, vai suportar, não vai acontecer nada. Por quê? Está enraizada na rocha, está edificada sobre a rocha, sobre a palavra. Porque senão, qualquer ventarola, qualquer ventinho de doutrina, como foi falado domingo passado, vai te derrubar. Amém? Então, nunca é demais falar, né? Leia a Bíblia todo dia, vai meditar na palavra todo dia, entra no seu quarto todo dia, fecha a porta, vira para quem lá, não estou, pode acabar o mundo. A hora que você acabar seu tempo com Deus ali, aí você sai dali. O que aconteceu? Ah, está acabando o mundo, explodiu a guerra nuclear. Tá, mas já falei com Deus ali, eu estou em paz, né? Então, tem que ser dessa forma, não pode ser de outra forma. Ó, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Aonde você está edificando a sua casa? Como estão os alicerces da sua edificação? Cavou até achar a rocha? Está edificando ele num lugar firme? Como que estão os alicerces? Se hoje viesse uma tempestade, batesse contra a sua casa, a sua edificação aí, em qual dessas alternativas aqui você se encaixaria hoje? Ah, eu me encaixo na segunda. Opa, então peraí, então precisa modificar esse alicerce aí urgente. Tem que começar isso hoje, não deixar para amanhã. Amém? Versículo 22. Olha o que diz no 22, ó. Muitos me dirão naquele dia. Que dia? O dia do juízo. O dia que nós vamos nos apresentar diante do trono de Deus, né? Vai chamar meu nome lá, Márcio José Cláudio. Aí eu vou me apresentar diante do trono de Deus ali, né? E quem que vai estar ali? Jesus. Aí ele vai ser meu advogado? Não. Hoje ele é advogado meu e seu, né? Não há outro mediador entre Deus e o homem senão ele. Então, hoje eu falo com ele, eu clamo a Deus, uso o nome dele e ele é meu advogado. Ele pleiteia minhas causas diante de Deus, né? Nesse dia, ele é juiz. Então ele vai estar lá sentado para julgar. Então nesse dia aqui, ó, eu posso fazer o que for. Vou estar lá diante do trono para ser julgado. Lá não vai ter argumento nenhum, não vai ter tempo de mudar argumento, não vai ter tempo de pedir perdão, de se arrepender. Não. Amém? Ó, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, ó, ele próprio falando, Jesus falando aqui, ó, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é a iniquidade? O pecado. Então, ó, ele próprio agora está falando, não é discípulo nenhum, não é profeta nenhum. Eu vim aqui no Evangelho de Mateus, onde é o sermão da montanha, onde ele estava falando para o povo. Então ele está dizendo aqui, ó, muitos me dirão naquele dia:
Senhor, Senhor, não profetizamos no Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Senhor, vamos falar assim, vou me usar de exemplo. Senhor, todo domingo eu estava lá, atrás daquele púlpito pretinho lá, gravando a mensagem, pondo na internet, falando, Senhor. Mas adianta eu estar aqui falando, se eu não estiver aqui dentro? Não. Não adianta nada eu estar aqui falando para os irmãos, ou se amanhã Deus colocar gente num salão que caiba 500 pessoas e lotar com 500 pessoas, e me colocar lá na frente, e eu passar a minha vida inteira pregando, ensinando, falando, mas não vivendo isso aqui. Vai chegar esse dia, a hora que chamar meu nome, que eu me colocar diante do trono lá para ser julgado, me apresentar ali, né? A Bíblia fala que vai haver um memorial ali. Então, numa fração de segundo, ali, num piscar de olhos, vai passar minha vida toda ali. Depois disso, né, Jesus vai perguntar então para quem está do lado ali com o livro na mão, que é o livro da vida, vai perguntar ali, o nome dele está no livro da vida? Aí vão examinar o livro lá. Não está não, Senhor. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca te conheci. Mas, Senhor, eu estava lá todo domingo falando, eu fiquei 20 anos no outro ministério, e eu virava piroleta, eu fazia de tudo, eu ia fazer visita, e eu orava e o demônio saía. E daí? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Amém? Sério, né? 2023, nós estamos vendo muita coisa que está aqui na Bíblia se cumprir. Mateus 24. E quando ouvires de guerra, de rumores de guerra, né? O que a gente está vendo na televisão aí? Pestes, pai matando o filho, filho que mata o pai. Semana passada eu vi uma notícia ali de eu não vou nem chamar de homem, porque uma pessoa que faz o que aquele cara fez não pode ser chamado de homem. Ele estuprou uma criança com 6 dias de nascido e matou a criança. Imagina só, um ato desse aí, o próprio pai. Estuprou a criança de 6 dias, a criança morreu de hemorragia depois. É ou não é coisa do fim do mundo? O que a gente tem visto nos noticiários, o que a gente tem visto até na nossa cidade aí, ó. Vai lá no shopping Jaú, em Bauru, eu não vou, mas quem vai... Olha do lado assim, ó. Vou falar por alto, que você vê coisa que há 10 anos atrás não via. E eu não sei se é só para mim, mas o tempo, o dia dos irmãos, a semana dos irmãos, não parece que está encurtando? O tempo está se abreviando. E a Bíblia fala sobre isso também. Se esse tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Então, é momento da gente levar muito mais a sério o que está escrito aqui, mergulhar nesse livro, buscar conhecimento, buscar entendimento, não dá lugar para o diabo, não dê lugar para o diabo, porque se ele entra, ele vai fazer um estrago, e talvez não dê tempo para consertar. Amém? Vai lá em Lucas, capítulo 13, versículo 24. Jesus falando aqui sobre o mesmo assunto, no mesmo dia, só que agora o apóstolo Lucas que registrou. Olha o que ele diz aqui, ó. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então ele começou falando assim, porfiai. O que significa essa palavra? Tem vários significados, ó. Se esforçar, competir, lutar por algo, disputar, brigar ou contender. Então vamos pegar aqui, ó, se esforçar ou lutar, né? Para colocar aqui, ó. Então Jesus falou assim, ó, se esforce por entrar pela porta estreita, ou então lute
por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aí olha o que continua dizendo aqui, ó. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, ou seja, fechar, né? E começar a estar de fora, e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. É o mesmo acontecimento, o mesmo dia, né? Agora foi o Lucas que anotou. Então ele, ouvindo lá, ele prestando atenção, ó, porfiai. Então, lute por entrar por essa porta. Que porta? A porta estreita. Hoje, mais de 2000 anos depois que Jesus nasceu, o caminho continua estreito, a porta continua estreita. O povo tem pintado um caminho largo, uma porta larga aí, que todas elas levam à salvação. Mentira. O caminho continua estreito, a porta continua estreita. O primeiro pastor meu, ele deu um exemplo um dia na igreja, que ele foi muito feliz nesse exemplo aí. Ele falou assim: irmão, imagina que o seu dia é hoje, chama a sua senha hoje. A porta está preparada para você lá, ó, bonitinho assim, ó, o seu formato, do jeito que você está hoje. Ela foi desenhada com a sua silhueta para você passar. Então você vai chegar nela, você vai passar. Se tiver um anel que não é para estar no seu dedo, ele vai enroscar. Ele não está desenhado na sua porta, ele vai enroscar. O que ele estava querendo dizer? Se tiver qualquer coisinha assim, ó, menor que seja, que vai te impedir de entrar no reino de Deus, não vai passar, vai sair fora. Ele vai mandar você voltar e vai fechar a porta. Eu lembro aqui também, ó, que eu citei semana passada. O Salomão falou: apanhar-me as raposas e as raposinhas que fazem mal a vinho. Então são as pequenas coisas. Às vezes a gente fica muito atento às coisas grandes, mas tem coisas pequenas na nossa vida que vai nos impedir de passar pela porta. Deus trouxe essa mensagem hoje, falando de salvação, de porta estreita, né? Para quê? Porque Ele quer que eu conserte alguma coisa, Ele quer que você conserte alguma coisa, Ele quer que você pare, que eu pare. Peraí, deixa eu fiscalizar, deixa eu olhar aqui. O que está errado ainda? O que eu estou precisando fazer? Tem o pastor Jaime, também ele fala uma coisa, ele sempre falou isso, ele continua falando até hoje. Ele fala assim: irmão, isso pode ser seu último culto, pode ser a última vez que você está aqui. Ele fala: se tem que consertar alguma coisa, faça hoje, não deixa para amanhã. Então, eu também quero deixar registrado isso. Essa pode ser a nossa última oportunidade, né? Vai saber se enquanto eu estou falando aqui, Jesus não volta, né? E aí? Se esse momento fosse agora, se a volta de Jesus fosse agora, você está apto a ser arrebatado junto com Ele? Porque a Bíblia fala que vai ser assim, ó. Assim como o relâmpago se mostra do Oriente até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, como que é o relâmpago? Aquele clarão assim que, quando você pensa em olhar para cima, já acabou. Quando você ouve o trovão é o barulho do relâmpago. O relâmpago já foi faz tempo. Então vai ser assim, ó, uma fração de segundo. Deus vai falar assim: Jesus vai, já foi. Não vai ter tempo de pedir perdão, cair de joelho, de se arrepender, nada. Então, o momento é hoje, o momento é agora. Amém? De se consertar, de tomar as atitudes que tem que ser tomado. Como eu falei agora há pouco, eu vou lembrar novamente. Não é para ninguém falar para mim, é para você meditar e falar com Deus. Como que está o seu alicerce aí? Como que está a sua vida com Deus? Se a passagem pela porta fosse hoje,
O que você responde para Deus se Ele te perguntar, se Ele te fizer essa pergunta? E se eu te chamar a sua senha hoje? A porta está pronta, você vai passar? Você já jogou fora, já lançou fora tudo que eu te mostrei? Já tomou as atitudes que eu falei para você tomar? Já falou, já fez? Sério, né? Então, Deus trouxe essa mensagem ao coração, né? Deus tratou comigo, Deus me mostrou algumas coisas que eu tenho que melhorar, que eu tenho que mudar. E Deus me ordenou que eu trouxesse para os irmãos. E aí eu falei, Senhor, que eu seja claro e objetivo, como eu sempre faço. Que eu quero chegar lá falar, que eu quero que os irmãos entendam a mensagem. Os irmãos entenderam? Eu creio que eu fui claro e objetivo. Mas se ficar alguma dúvida no seu coração, por favor, vem depois aqui e fala para mim, ó, o senhor falou tal coisa, eu fiquei com uma dúvida, esclarece para mim. Certo? Talvez a gente trilha caminhos, né? Que Provérbios 14, 12 diz assim, ó: há caminhos que ao homem parecem direitos, ou em algumas traduções fala perfeitos, mas o final deles são caminhos de morte. Então cuidado, que talvez você esteja trilhando um caminho e Deus tem te mostrado, tem te falado, tem te advertido, mas você está sendo teimoso, não está renunciando, não está fazendo a conversão que tem que fazer, não está tendo mudança, né? Então pensa nisso. Há caminhos que ao homem parece perfeito, parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Então reveja seus conceitos. O profeta Elias, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, 21, ele estava lá naquela disputa com os profetas de Baal, onde ele falou, ó, vocês vão pegar um bezerro, vai partir no meio e vocês vão sacrificar uma parte e eu vou sacrificar a outra. O Deus que responder com fogo é Deus. Mas antes disso, então ele chamou a atenção do povo ali, né? Ele chegou e falou assim, ó: até quando vós cocheareis entre dois pensamentos? Ou entre dois caminhos, em outras traduções. Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, segue-o. Mas não tem como servir os dois. Então ele fez essa advertência para o povo. Até quando cocheareis entre dois caminhos? Então, eu me fiz esse questionamento e eu estou trazendo para os irmãos. Até quando você vai cochear entre dois caminhos? Deus te chamou, Deus te limpou, Deus transformou a sua vida, Deus colocou vestes brancas em você, né? Deus cuida de você, Deus ouve as suas orações, mas você ainda está cocheando entre dois caminhos. Até quando? O tempo está se esgotando, o tempo está acabando. Sabe a ampulheta, aquela que vira assim que a areia vai caindo? A ampulheta do nosso tempo aí, desse mundo aqui, desse tempo, está acabando. A areinha já está mais a parte de baixo do que na de cima. Está chegando o momento que Deus vai falar: Jesus, vai lá arrebatar meu povo lá, porque do jeito que está eu vou ter que destruir tudo. Ele já fez isso uma vez, quando houve o dilúvio. A Bíblia fala que ele olhou para o que ele criou e não se agradou do que ele estava vendo, e resolveu destruir tudo. Está chegando esse tempo de novo. Está chegando o tempo de Jesus voltar. Ele está à porta e bate. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, né? Mas aí ele segue falando assim, ó. Ele não fala se alguém ouvir as batidas. Ele fala assim: se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então como que ele está batendo? Com a palavra. Toda vez que ele bate no seu coração aí com uma palavra, é para você fazer o quê? Fazer o que está escrito aqui, ó. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Então é para praticar, é para ouvir, praticar. Amém? Se a gente não praticar, não tem como cobrar de Deus depois, né? Lá no livro de Malaquias ele fala:
Se não abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela te advenha a maior abastança. Ele não está falando de você pegar o seu dinheiro, colocar no envelope e trazer aqui. Ele está falando de você ser obediente, de você ouvir a palavra e pôr em prática. Aí então você vai chegar diante de Deus aí você tem como chegar diante de Deus e fazer prova com Ele, que é o que diz lá, né? E aí ele fala: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela te advenha a maior abastança. Não é por causa de dinheiro, é por causa da obediência. Amém? Então é o mínimo que Ele espera de nós, que a gente obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar, é melhor do que gordura de carneiros, Ele fala. É simples. Ele só espera que a gente obedeça. Ouça a palavra, coloque em prática. Simples. É que a gente tem o dom de complicar as coisas, né? O ser humano tem o dom de complicar as coisas. Até a palavra de Deus ele complica. Até o ponto de alguém chegar e falar para mim assim, ó: mas você não pode ministrar a palavra, você não pode orar. Por quê? Porque quem que levantou você, o pastor? Ninguém derramou óleos na sua cabeça. Ou seja, o que Deus falou para mim não presta, né? Eu tenho que ter um outro pastor que manda eu ajoelhar, pega uma taça de óleo, derrama na minha cabeça, põe a mão, faz uma oração, aí sim, aí eu sou de Deus. Mas a palavra que Deus deu para mim, não, fica para depois. O homem tem o dom de complicar tudo, inclusive a palavra de Deus. E é por causa de doutrinas humanas, desse tipo que eu estou falando para os irmãos, e daquela que eu citei domingo passado, né, que o povo está padecendo por falta de entendimento, porque não é capaz de ir lá e conhecer o que está escrito aqui, fica comendo da boca dos outros. Aí o dia que Jesus voltar, aí vai olhar em volta assim, naquela doutrina que eu estava falando para os irmãos lá, eles entendem assim: o dia que Jesus voltar a arrebatar a igreja, aí quem vai ficar aqui depois, vai ter que trabalhar, suar a camisa para conquistar a vaga no céu depois de outro jeito. Ou seja, eles têm uma doutrina que a hora que Jesus voltar a arrebatar a igreja, não tem problema se eu não for. É só eu não fui, então agora eu tenho que levar a sério mesmo. É assim? Não. O dia que ele voltar, a Bíblia ensina incansavelmente que a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar apto, porque a vinda do Filho do Homem vai ser como um ladrão. Como que o ladrão vem? A hora que ninguém sabe. O ladrão não vai bater ali na porta: ó, boa noite, tudo bem? Então, eu vim aqui para roubar a sua casa, dá licença? Ele vai fazer assim? Não vai. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Então ela ensina a todo momento que a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar apto para não ficar, né? Então é por causa desse tipo de coisa aí que o mundo está do jeito que está, por causa dessas doutrinas aí, doutrina de demônio, vento de doutrina. Então, tudo que foi falado aqui, medite sobre isso, amém? Eu posso garantir para os irmãos que tem algo que é só para você aí, que Deus vai falar no seu coração, lá no seu quarto. A hora que você fechar a porta lá: Deus, o que o Senhor tem para mim na mensagem de hoje? Eu quero saber. Deus vai abrir. Deus não vai te deixar sem resposta. E aí quando Ele abrir, faça. Amém? Não deixe para amanhã. Dá para fazer hoje? Faz hoje, porque amanhã pode ser tarde, né? Então pense nisso. Amém? Então curva a sua cabeça, feche seus olhos, que se eu falar mais alguma coisa aqui, eu vou falar de mim mesmo, e de mim mesmo não é interessante. Então fale com Ele nesse momento. Se tiver que pedir perdão, abrir seu coração diante de Deus, faça isso agora. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor colocou no meu coração, meu Deus, essa mensagem de hoje, e eu orei ao Senhor que eu fosse claro e objetivo, eu creio, meu Deus, que assim foi. Então, em nome de Jesus, meu Deus, aquilo que o Senhor tem em especial para abrir para esse meu irmão, para essa minha irmã, ainda hoje, antes, meu Deus, do repouso do sono, quando ela for buscar, meu Deus, a Tua face, a Tua presença, abre, meu Deus, para que ela tome as atitudes que tem que tomar, para que ela, meu Deus, abandone, que ela abra mão, meu Deus, que ela renuncie aquilo que o Senhor tem mostrado para ela, para que ela tome, Senhor, as atitudes que tem que tomar, baseado naquilo que o Senhor tem mostrado para ela, e não naquilo, meu Deus, que ela acha, naquilo que ela
pensa, e sim baseado naquilo que o Senhor tem falado para ela. Porque nós sabemos que o interesse do Senhor é que toda alma, todo homem se salve. E nós sabemos, meu Deus, que muitos não vão passar pela porta da vida eterna. Mas enquanto, meu Deus, estamos aqui, enquanto não é chegado esse momento, nos capacita, Senhor, nos prepara, nos envia, cria situações, meu Deus, para que nós possamos, meu Deus, ser usados pelo Senhor para resgatar, meu Deus, essas almas que estão perdidas. Aquele moço, meu Deus, que fez aquele comentário lá no Instagram, Senhor, eu oro por ele agora, unindo a minha fé com a fé dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Senhor, alcança ele nesse momento. Nós não sabemos, meu Deus, o que aconteceu com aquele moço. O que nós sabemos, meu Deus, é que ele está, Senhor, com o coração fechado, com uma amargura muito grande. Então alcança ele nesse momento. Ele chegou a relatar lá que ele não acredita que o Senhor exista, ele acredita que o Senhor está no imaginário das pessoas. Meu Deus, mostra para ele que o Senhor é real e verdadeiro. Dá um sinal para ele, abre, meu Deus, a visão, o entendimento daquele homem, para que ele tome as providências necessárias, meu Deus, para que ele não vá, meu Deus, passar pela porta larga e arder, meu Deus, lá no fogo do inferno por toda a eternidade, lá onde vai haver pranto e ranger de dentes. Senhor, eu oro também por todos aqueles, meu Deus, que visitam a página lá do Facebook, que visitam, meu Deus, a página do Instagram, que deixam os seus comentários, que deixam, meu Deus, pedido de oração. Nós não sabemos, meu Deus, eu não tive oportunidade de ver tudo que está descrito ali, por uma questão de tempo, mas o Senhor sabe. Então, meu Deus, alcança cada uma daquelas pessoas, atende, meu Deus, aquelas petições, desde que estejam de acordo com a Tua palavra, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor, o nome de Jesus. E você diz amém e graças a Deus. Amém, irmãos?